Quando nós já tínhamos a certeza que a anistia passaria, né, que o processo de redemocratização era inevitável, conversando com Jaime Wright, nós resolvemos fazer o projeto Brasil Nunca Mais, que era um projeto que tentava evitar o que aconteceu no fim da ditadura Vargas. Os processos no Tribunal de Segurança da época do período Vargas foram todos incinerados, os processos políticos. E nós ficamos sem registro desses processos na história brasileira. Então, para evitar que no final desta ditadura pudesse acontecer a mesma coisa, nós começamos a estabelecer as linhas principais desse projeto Brasil Nunca Mais. Os desaparecidos políticos, quando eram presos, tá certo? Que já não se registrava a sua prisão, já havia naquele momento a decisão de matar. Por isso é que não se registrava, por isso é que torturava, por isso é que matava, por isso que enterrava e por isso que não dizia que eles não tinham sido presos. Paulo não tinha jeito. Eles já estavam caçando Paulo para matar há muito tempo. Não iam nem perder tempo em interrogar ele. Ele desapareceu em São Paulo, é diferente. Ele foi visto a última vez em São Paulo. Ele estava com mais dois e percebe que estão sendo seguidos, se separam. Um foi preso no mesmo dia, que era, acho que foi em novembro de 72. Setembro de setembro de 73. De 73 ou 2? 3. O Paulo deve ter sido preso junto, naquela época, quando foi preso Oswaldo Rocha. Né? Vocês vão conversar com o Oswaldo, né? O Oswaldo estava com ele, no trem, indo para o Ipiranga, na estação do Ipiranga. Eles viram que estavam sendo seguidos, observaram umas pessoas extremamente estranhas. O Paulo falou, vamos separar. E o Oswaldo desceu, quando chegou em casa, foi pego. Então, a gente imagina que nesse 4 de setembro tenha sido o dia que o Paulo foi pego. 2, 3 de setembro. Até mais ou menos o dia 7 ou 8, foi preso gente da com Paulo. O Oswaldo desce e o Paulo tinha que descer noutra estação. E eles depois tinham encontros para eles sempre eram da direção, eles sempre tinham como se encontrar. E nunca mais ninguém viu o Paulo. Ele tentando me convencer por que eu devia ser o primeiro a descer. Ele disse assim, eu não estou com nada aqui que se eu me levar, então não tenho nada. Eu tenho certeza que tem. Eu digo, tem. Então você desce primeiro para você, se tiver alguma coisa, se for mesmo da repressão, então você vai dar fim nisso aí, né? O Oswaldo acha que não é possível não ter pego o Paulo aquele dia. Se pegaram ele, se os dois tinham certeza que estavam sendo seguidos, por que não? O que a repressão na época contou, a versão dela é que em Recife, né, tem aquela história do Antônio, que foi... É uma história fantasmagórica que eles contam, que envolve o Paulo lá em Recife, né? Eu soube a partir de uma companheira que tinha um ponto com ele e que ele deixou de ir nos 3 pontos que ele tinha com essa companheira. E aí o seguinte, houve a prisão da Bia, do Valdemir, de muitas outras pessoas. E aí eu que fui dar a notícia da prisão do Paulo por irmão dele, o Jaime Wright, que é o pai da Delora. O Jaime Wright, deixa eu te falar, eu o conheci, advogado de presos políticos, e ele, irmão do Paulo Wright, à procura do Paulo Wright. E nós tomamos a iniciativa, logo de imediato, de marcar uma audiência com o Dom Paulo, Evaristo Arnes, e levar o conhecimento dele e pedir uma ajuda para sair notas em defesa da vida do Paulo Wright. Ele um dia me pediu que
fosse ao escritório dele, que ele queria conversar sobre o irmão dele. Tinha absoluta certeza que o Paulo estava vivo, né, preso, mas vivo, em algum lugar deste país. Essa conversa foi uma conversa muito difícil, porque se tratava de eu dizer a uma pessoa que eu mal conhecia que o irmão estava morto. Quando eu chego na Barra Funda, que era o local onde nós íamos encontrar, eu vi do outro lado da estação e o menino que era estudante, que tinha estado no Rio, que eu tinha estado com eles 2 dias antes no Rio. Estava no ponto. O Paulo e o Oswaldo Rocha. E chega um outro cidadão. Paulo, o Oswaldo Rocha e o Pedro Calmon. Esses 3 é que estavam no trem. E como Pedro Calmon ia para Goiás, ele tinha uma namorada e tal, por aí. Aí o João achou, não, então você vai aproveitar essa viagem, já que você está indo para lá, para passar o 60 e fazer uma articulação. Ele queria fazer a articulação. A gente ainda discutia sobre o problema da viagem do menino. Então, foi consenso de que o menino não devia levar esses pontos, fazer nenhum contato político e tal. Para onde vocês estavam indo? Para a região do ABC. Algum motivo específico nessa viagem? Não, é porque a gente não podia ficar muito tempo. A gente ficava ali, o tempo era assim, tudo era contado em 5 minutos. Você marcava o ponto. Você esperava 5 minutos, dava mais uma tolerância e, dependendo, você fazia uma avaliação de onde você estava. Se você achava que dava para você dar uma tolerância de 5, 10 minutos, você dava, se não. E chegando e fazer o ponto, você saía imediatamente, porque para evitar o problema de repressão e tal, medidas de segurança, né? Eu olho para frente, eu vejo uns 3 caras, pelo tipo físico e tal. Me deu não, esse pessoal... E eu achei que eles estavam olhando muito pra gente, encarando. Eu pego e falo pro Paulo, digo, olha, Paulo, você não olha agora pra frente, não. Mas essas pessoas que estão na nossa frente, sentadas do outro lado, esse pessoal parece que é repressão. Aí eu estava com um jornal na mão, né, e um pullover e tal. Aí o jornal cai, o Paulo vai para pegar o jornal para mim. E o que a gente faz? Bom, vamos suspender o ponto. E eu desci do trem com tanta certeza que aquilo ali era repressão, que a minha preocupação no misturar com o povo foi já ir tirando aquelas coisas, botando na boca, engolindo, porque era papel de seda bem dobrado e tal. Era já ir me desfazendo daquilo ali. Então, a gente se despedindo, né? Mas assim, um negócio assim muito... Ele terminou até ficando com o jornal que ele tinha, e eu saindo, não olhei nem para o outro lado, não falei com o outro menino mais, nem nada. Aí peguei um ônibus, achei que não estava sendo seguido, fui para lá, para onde eu estava morando, que era o mesmo lugar onde eu tinha morado com o Jair. Logo que eu deito, eu escutei um grito, a mulher gritando, não faça isso, já vi a casa desmontando em cima de mim, né? Porque eu era traficante, ela queria saber o que era que estava acontecendo, os vizinhos, né? O aparato chamou a atenção, no bagageiro do carro.
E levaram para a Rua Tutóia, né, que é a Operação Bandeirante e tal. E aí foi pau. É assim, essas histórias, eu acho que a gente jamais vai conseguir remontar por inteiro. É uma coisa até que me preocupa, a mim até me interessa. Muita gente não se interessa, mas a mim, não por curiosidade, mas para conseguir entender como funciona, né? As pessoas, quando você comentava, elas diziam assim, eu não acredito que isso existiu. Essa era a tônica. Não acredito que? Que os militares mataram alguém. Não acreditavam que alguém tinha sido torturado, que tinha sido desaparecido. Não, isso não existe. E realmente o que a gente tem tido de conhecimento é assim, os dirigentes são muito claros, eles não têm a menor dúvida de que é o único método possível, enfim, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, a justificativa. Quer dizer, os Estados Unidos chega ao ponto até de querer mudar a lei de direitos humanos e a legislação internacional sobre o conceito de tortura, né? De que não é tortura deixar sem dormir, não é tortura fazer isso ou aquilo, quer dizer... O Jaime morreu praticamente com alguma evidência do que aconteceu com o Paulo, só o que a gente Não, conhece morreu com a certeza da morte. da morte. É. E restou alguma coisa? Quem matou? Em que circunstância? Onde foi deixado o corpo? Não Fizeram nada? Há suposições, há pistas. Provavelmente ele foi para Perus, para o cemitério de Perus, onde que eles enterraram a maior parte. Tudo como indigentes, né? E essas ossadas estão todas na universidade. 200 e tantas ossadas. Tem uma coisa que eu não esqueço jamais, né? Um dia ela, não sei se era o momento, né? O que era. E nós estávamos, eu e a Leila, cada um com seu par de botas, ela vestindo a gente. E daí, nesse momento, ela vem para nós e diz assim, olha, apesar de todo mundo tá tentando encontrar o pai de vocês, blá, 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 ele está morto, né? Então eu tinha 73, né? 74, tinha 10, 11 anos, a Leila um pouquinho mais, né? Esse processo já estava sendo mapeado há mais tempo. Então só aproveitaram uma oportunidade para dar o bote de uma vez. Fui presa num bar tomando guaraná e eles chegaram para me prender como se eu fosse Maria Aparecida Costa. E eu estava com meu documento ali, Derlei Catarina de Luca. Eu fui para a PE, que fica ali no Ibirapuera, na Rua Tutóia. E em seguida fui levado, depois de 20 dias de tortura, eu fiquei mais 40 dias na enfermaria, no quartel ao lado, chamada 4º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado, RECMEC. O que tinha na cela era um prisioneiro, lá estava mais aberto. E esse prisioneiro me disse o nome dele, e até a origem dele, e até o lugar onde ele morava, e o lugar onde eu estava. Esse companheiro informou que eu estava no lugar chamado Quartel do 1º Exército do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Eles não prendiam, eles inventavam motivo, né? Nós fomos presos na Estação da Luz à meia-noite, do dia 2 para o dia 3, dentro do trem, como traficante. Eles gritavam, prenda esse casal de traficantes, vindos do Paraguai, não sei o quê. As prisões eram todas teatrais, assim, né? Para não haver qualquer reação. E eles ficaram com a minha filha durante 5 dias. Que não foi. Estação da Luz era proibido de nós entrarmos, praticamente. Ali era só passagem. Que era uma das estações mais vigiadas, que é a principal, a central.
Você chegou aqui num camburão, é isso? É, Não via, era noite, era dia? Não lembra? não lembro. Eu só sei que eu entrei e entrei no elevador e quem estava lá era o próprio Fleury, que na época estava preso. O Fleury estava preso? Ele era preso, mas ele estava absolutamente solto dentro do DOPS. Ele parece que ele não podia sair, de prisão bem especial, né? E aqui pouco tempo. E era aqui mesmo? Tem algumas... Aqui é essa, é. Nessa primeira? É. Que ali era o pátio, nosso pátio de tomar sol, né? A maior tortura minha foi ficar com a minha filha na mão deles. Eu fui pego com minha filha de 1 ano. Pensava naquela situação, tá bom, eu não falo nada. E se eles trouxerem a Carminha na minha frente e começarem a torturar ela? Eu também não vou falar, porque senão eu não vou me perdoar nunca. Mas, por outro lado, eu também não vou deixar ela sofrer. Acho que não tem caminho. Eu ficava o tempo todo vendo aquilo que poderia acontecer a qualquer hora, né? E ele sempre sugerindo, não, sua filha está bem. Aqui a gente não faz nada com criança. Já foi o tempo que pegavam criança e outras pessoas adotavam. Me botar dentro de uma caixa e tocava dentro dessa caixa uma sineta, como se fosse assim, um grito do cão, que você ouvia zoar até certo ponto. Depois, mesmo que eles parassem, você não conseguia mais saber se tinha parado ou não. A única coisa que deu para lembrar é ali fora, é quando a gente tinha a possibilidade de olhar na janela os outros que estavam aqui e se comunicar. O Manuel da Conceição foi massacrado no seminário. Massacrado mesmo. Ele chegou a ser crucificado em cima de uma mesa pelo pênis, com prego. Obrigado pela licença. Pode ligar o microfone, tá? Tá. Agora, choque, pancadaria, de desmaiar de tanto bater, de não conseguir ficar de pé depois. Choque em todos os lugares, nos órgãos genitais, em todo lugar, ouvido, boca, essas coisas. Isso aí era o tempo todo, né? E aí eles vão dando choque. A gente ficou muito tempo, todo mundo com capuz, sem saber quem estava, né? E esperando, né? Até que eles tivessem tempo de fazer a primeira sessão. Não tem nenhum tipo de coisa que a gente possa descrever que queira passar ali dentro. O tipo de cara que faz esse tipo de tortura no ser humano, a maioria deles não era normal. Não era. Você lembra dos teus torturadores? Do rosto de cada um e sei o nome de todos eles. É mesmo? Você teria coragem de dizer para mim o nome deles? Tenho coragem de dizer o nome deles. Então vamos lá. Bom, primeiro eles perguntam, né? Aí eles torturam. Capitão Dalmo. Capitão Maurício. O homem que mais me torturou foi o Capitão Homero e o Capitão Albernaz. Pra você sentir o que é a tortura, ao sair da tortura eu passei 40 dias na enfermaria.
E quando eu saí da enfermaria, que fui levado ao presídio Tiradentes, o pessoal achou que eu tinha saído da tortura naquele dia. Estava ainda completamente deformado, depois de 40 dias. Aqueles 5 dias que ela ficou na mão deles, isso sim. Depois disso, tudo mais é café pequeno. Porque você ter uma filha na mão da repressão, você não sabendo o que eles podem estar fazendo com a criança, se eles podem sumir com a criança, para onde que eles podem mandar. É assim, absolutamente enlouquecedor. É enlouquecedor mesmo. Né? Porque, para mim, eles perguntavam assim, era o Jair, né? Que era o Dorival e o Onestino. O capitão Homero, eu acho que tinha algum problema psiquiátrico, porque, assim, ele sabia o que estava fazendo. Ele, uma noite me torturou, porque ele, é na época que a Vera Fischer tinha sido eleita Miss Brasil. Eu nem sabia, porque eu estava por fora completamente. Aí ele chama para interrogar, para perguntar se eu conhecia a Miss Brasil, que era de Blumenau. Eu nem sabia que a Miss Brasil era de Blumenau. Né? E o cara me bate porque eu não sabia quem era a Vera Fischer, acredita? Vamos lá? Ô moço, ei, moço, eu fico da imprensa. Não. Ah, eu queria um dia levar lá na minha rua. Ah, tá bom. Na realidade, eles queriam saber onde que estava o Jair, casa de alguém, ou nome de outros militantes, a porrada era nisso daí. Só teve um lugar no Rio, que onde eu saí lá, que eu fiquei muito aterrorizado. Me botaram num lugar, assim, por alguns minutos, hora, não sei quanto tempo foi, lá pendurado numa grade, onde tinha, assim, alguns esqueletos e a voz que dizia: você vai ficar exatamente enquanto você não abrir todo mundo, daquele jeitinho que está ali. Você vai ser um daqueles. O dia que o Brilhante Ustra, o comandante, chegou para mim, eu estava por dentro da grade, ele estava lá fora. Ele falou: olha, eu acabei de entregar a sua filha, Carmen, para sua irmã, porque da minha família foram presos 6 junto, né? Para sua irmã Rosane. Olha, se não tivesse grade, eu tinha pulado no pescoço. Então, a partir do momento que eu digo que não conheço o Onestino, eles me torturavam perguntando se eu conhecia o Onestino. Mas a segunda pergunta eles não puderam fazer. Se eu não conheço o Onestino, como é que eu vou ter um ponto com o Onestino? Seria a segunda pergunta. Seria a segunda pergunta, desdobramento lógico. Que havia sido pendurado, arrastado, barrado pelos testículos, tá entendendo? Cravado em tábua, com prego, sabe? Numa tábua lá para poder Foi cravado numa tábua? Cravado o pênis numa tábua e os braços pendurados numa grade em cima, sabe? E o pênis pregado na mesa embaixo, sem poder nem fazer isso, nem fazer aquilo, nem puxar os braços, porque estava pendurado lá, algemado. Você foi presa na UBAN quando? 73, setembro de 73. Antes Foi ou quando depois? houve a queda da ação popular em São Paulo. Porque eles mapeavam tudo e prendiam a organização. Eles não prendiam mais ninguém individualmente nessa época. Boa tarde. Dona Marlene Socas. Não me perguntaram do Paulo, e o Paulo era da direção nacional. Perguntava do Jair, mas não perguntava do Paulo. Nunca me perguntaram sobre o Paulo. Nunca. Embora um dos torturadores, uns 30 ou 40 dias depois, falou. Não perguntamos porque está morto. Podia ser uma forma dele dizer assim, já que está morto, libera, enfim. Você lembra quem é esse torturador, o nome dele? Não? Não. Teve pessoas que
afirma que viu ele. Viu em que condição? Lá dentro do doicote. O próprio Oswaldo, ele reconheceu o blusão que o Paulo estava usando no dia. Inclusive, ele conseguiu se apoderar do blusão, dentro da cela de tortura. Daí o que a gente sabe que tem de relato mais assim, definitivo é de uma enfermeira que o viu muito machucado nas dependências do doicode, né? Eu vi na prancheta do enfermeiro que ia levar remédio na enfermaria. A única coisa que estava escrito assim, a gente queria ver os nomes, né? Era um jeito de você saber quem estava lá. Estava escrito assim, Paulo Colírio. Na época não tinha nenhum outro Paulo lá. Na época do nosso julgamento, o Otto e eu tomamos a posição de denunciar a morte dele, o assassinato dele. Todos os outros tomaram a posição de denunciar o desaparecimento. A gente passou muitos anos ouvindo histórias assim do tipo... Ah, ele tá no Juqueri, né? Tá louco. Ah, foi visto não sei aonde. Pô. Nós vamos ter um suador. Vamos suar. A televisão tá... Tava de pé pra desligar. Mas vou dar pra segurar. Vocês encontraram a ficha do teu pai aqui? Encontramos. Na ficha dele já constava aqui como morto, né? Tinha uma anotação lá de morto. Só? Só. Nem outro detalhe? Não. Porque o desaparecido político, ele elimina a possibilidade de responsabilidade do Estado. A pessoa foi presa e as prisões não contam seu registro de prisão. A pessoa foi torturada, a pessoa foi morta, tá certo? E como não há registro da passagem pelo Estado, pelos organismos do Estado, o Estado tem o poder absoluto sobre a pessoa, sobre o desaparecido. A Operação Bandeirantes é que deu lugar depois para o doicode. E funcionava numa delegacia comum, uma parte era de preso político, outra parte da delegacia. Ali era o centro que os empresários, em conjunto com as Forças Armadas, montaram para prender, torturar, assassinar, desaparecer com pessoas. Então ali era um centro de atrocidade de elementos da pior qualidade que você pudesse imaginar. Financiado pelos empresários locais. Eram banqueiros, eram empresários da indústria, a Fiesp estava por trás, o Denigres. Que comandou por muito tempo, se chama Carlos Alberto Brilhante Ustra. É um major, um dos maiores assassinos que já existiu nesse país. Você acredita que foi ele quem liquidou com o Paulo? Não só com Paulo. Pode botar uma pilha de gente que não só de ação popular, como da LN, como da VPR, como da... Dentro do Paulo Wright, quando eu saí da prisão do Albam, e a gente soube que o Paulo Wright, ninguém sabia dele, ninguém dava notícia, nada. Foi a coisa mais triste que já me aconteceu na vida. Eu, durante muito tempo, eu não podia pensar no Paulo Wright, que eu começava a chorar. Eu acho que o Paulo foi morto em Recife e foi enterrado lá. O pessoal acha que ele foi morto em São Paulo.
Porque quando eu conheci o Paulo, eu era dentista já era dentista, estava com o meu consultório. A gente se conheceu numa viagem de ônibus. Eu ia para Florianópolis, daqui de Criciúma. Aí eu vi um amigo meu que era colega de trabalho, e esse rapaz disse, olha, eu vou te apresentar, já que tu vai para Florianópolis, eu vou te apresentar um amigo meu, o Paulo, é um cara assim, assado, inteligente, tu vais conversando com ele. Mas não, só achei uma figura, porque eu botei o olho nele, achei uma figura, eu não sei, a gente quando olha alguém, a gente tem várias impressões. E então nós conversamos de tudo, né? De música, de pintura, política e tudo mais. E depois eu não vi mais o Paulo. Eu não conhecia o Paulo Wright. O advogado de preso político conhece as pessoas pelo que lê das pessoas nos processos, né? Então, eu tenho uma imagem do Paulo Wright pelo que eu li nos processos em que ele era mencionado, nos processos de AP. Tu sabes que ele era um deputado, sim, tá? E que aconteceu uma coisa inédita com o Paulo. Ele foi o único deputado cassado por uma Assembleia Estadual, Legislativa. E foi logo depois do golpe. Porque é o seguinte, o Paulo havia sido eleito deputado pelo PSP, Partido da Adhemar de Barros. Como é que ele vai parar no PSP? PSP foi uma atitude minha, pessoal. Eu era muito amiga do presidente do PSP, que chamava-se Coronel Lopes Vieira. E vem para Florianópolis e ele organiza um trabalho fundamental em todo o litoral, que foi o trabalho das cooperativas de pescadores, que termina com a FECOPESC. E o Paulo sabia que ele seria cassado? Ele esperava, claro. É. Claro. O 5º Distrito Naval colocou, caçam ou está ferrado, ou é todo mundo caçado. A senhora estava lá nesse dia? Já estava presa. E caçaram o Paulo sem... Eu sei que tem hoje uma série de deputados que dizem que fizeram discurso, não houve a menor possibilidade de alguém defender o Paulo, porque não se tratava disso, era caçar ou caçar. E quando é que ele sai daqui de Florianópolis? O Paulo saiu daqui de Florianópolis com amigos pessoais, vestido de padre, e vai... E daí eu não sei, porque eu também estou isolada. Eu não sei se foi de ônibus ou se foi de uma Kombi que levou. Essa questão do trem em São Paulo é de 85 para cá, né? Lá em 73 a gente não tinha notícia nenhuma. Aí depois que veio a abertura política e tal, aí que chegou essa informação para nós, né, dessa viagem num trem metropolitano de São Paulo, que ele estava com um outro parceiro
E daí eles viram alguma movimentação policial. Um desceu numa estação, o outro desceu na outra. E daí nunca mais foi visto, né? O Paulo Wright, a gente recuperou a memória dele pelo que ele escreveu, pela sua trajetória de militância na ação popular, entendeu? Pela sua importância, né? Resgatamos fotos, e sua família dele até hoje tem isso, né? Resgatar essa memória, as pessoas começaram a saber que existiu uma pessoa chamada Paulo Stuart Wright, o grande companheiro João, como ele era conhecido, né? O Paulo tinha uma visão muito simples que se revelou correta até hoje. Ele, quando levantava o seguinte, que a grande tarefa dos revolucionários brasileiros era a conquista da democracia. Essa era a primeira grande tarefa, né? A tarefa da construção da democracia no país. Porque ele entendia que o seguinte, não se faz revolução com pequenos grupos. Revolução é obra de milhões. Revolução é onde os trabalhadores na rua, na luta, vai construindo seu poder, né? E isso é o seguinte, não se fazia sem liberdade. Eu lembro muito bem, daí eu já estava começando a trabalhar. Tinha um amigo do pai chamado Chuck Harper, do Conselho Mundial de Igrejas, né? Uma pessoa muito bem relacionada na área de direitos humanos. E ele estava sentado na mesa e falou do pai. Né? Daí chegou uma hora, eu falei, e mãe nessa história toda, né? E o teu livro, qual foi a repercussão que você teve com ele? Então, o livro, ele foi muito mal recebido pela Leila e pelo João Paulo. Eles acharam que eu não fui justa com a minha tia. Porque no livro fala que ela só pensava em panelas e pratos e coisas. A mãe só foi permitido trabalhar com algumas concessões, tá? Eu não sei te precisar isso, mas, se eu não me engano, ela tinha o voto dela marcado. A cédula dela e uma marca atrás ou alguma coisa assim. Eu acho que a imagem que eu passo da minha tia é de uma mulher que entregou a vida dela também para um trabalho muito bonito. Ela fez todas as tentativas que pôde para acompanhar o meu tio na trajetória que ele decidiu, né? Mas ela fez um trabalho belíssimo lá em Almirante Tamandaré, com as crianças, né? Você coloca isso no livro? Não, no livro eu não falo né? Depois que eles se separam, aí a minha tia some, né? No livro, aí eu foco só o meu tio. Nos últimos dias da vida dele, ele tinha estado em Curitiba, ou em alguma cidade do Paraná, e ele encontrou com a esposa. E ele mostrou para mim, na minha casa, um fecho de cabelo da menina e do menino. Dos filhos? Dos filhos. Ele andava com aquilo no bolso do paletó dele, sempre. Ali, pegava, isso aqui é dos meus filhos. Eu tinha recém dado à luz da minha primeira filha e o Paulo tinha ido na nossa casa, ele tinha dito que era uma criança muito bonita. Eu me lembro que ele pegava na cabecinha dela e falava, nossa, que cabeça redondinha, que menina linda. E alguns dias depois eu fui me encontrar com o Paulo, que ele ia me propor um trabalho. E daí nós estávamos ali em Santo André, numa padaria. Ele abriu a carteira dele e ele tirou um retratinho desse maninho, 3x4 da carteira dele, o maiorzinho. E falou, olha, esse é o meu filho. Ele falou, hoje ele está fazendo 11 anos. Ele falou engasgado, daí ele começou a chorar. Ele ficava olhando para o retrato e chorando. Daí ele falou, olha, Fania, desculpe, mas eu não tenho condição de falar nada mais hoje. Não vai dar para a gente conversar.
E eu desisti no meio do caminho. Só depois de anos que eu fui retomar, depois de 10 anos. Você desistiu por quê? Porque minha tia morreu. E eu me achei responsável pela morte dela. Eu achei que eu tinha causado a morte dela. Porque eu fui lá na ferida dela e fiquei, sabe, cutucando e ela não... Então, eu me senti responsável e achei, então, que eu não teria condições de continuar a escrever o livro, né? É uma coisa duríssima desse processo que a gente vai perdendo as pessoas, né? Então, coisas que a gente quer resolver, você não resolve mais, né? Então, coisas que, por exemplo, essa questão do divórcio que a gente queria discutir com o tio Jaime, o que aconteceu, qual foi? Perdemos ele há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás. Eu fui para São Paulo para estudar mais, para me aperfeiçoar mais. Um belo dia, Marlene, tem alguém te chamando. Era o Paulo, bem apagadinho, num terno preto, assim, bem surradinho, os cabelos já começando a embranquecer, mais triste, mais sofrido. Eu o tratava por Paulo, pelo nome verdadeiro, ele não precisava fingir que era o Antônio João ou... Aí, pelo fato da gente andar tanto e conversar tanto, e ele, acredito ele muito sozinho, eu também sozinha ali em São Paulo, nos abraçamos, no meio da rua a gente se abraçou, era no momento que a gente se toca, se esbarra. Você suspeita de onde que esteja o Paulo Wright? Olha, tinha uma história lá de Pernambuco, de um tiroteio, de um Antônio, né, lá em Recife, e a gente até foi atrás dessa notícia para ver se realmente essa notícia era verdadeira, né, porque era uma forma também da repressão dizer que aquela pessoa tinha sido eliminada, que houve um tiroteio na rua. O que nós sabemos do Recife? Nós sabemos de Recife que no ossário, lá do cemitério, os coveiros contavam, a enfermeira do hospital confirmou para Amparo, que foi jogado um corpo de um homem caucasiano, um homem alto, loiro, de uns 40 anos. Na época, em 73, mais ou menos corresponde assim, àquele período. A versão que a gente tem sobre o Paulo Wright é que ele foi supostamente preso em São Paulo. Isso. Como é que ele parou aqui? Vocês têm ideia disso? Não, porque eles usavam a seguinte técnica. Por exemplo, o Zé Carlos Novaes e Gildo Macedo também foram presos em São Paulo. E no caso de Zé Carlos, tinha alguma justificativa trazer para cá, porque ele tinha atuado aqui. Mas Gildo Macedo não. E nem o Paulo. Aqui no arquivo do DOPS aqui tinha prontuário do Paulo Wright. Tinha? Tinha. Tem, né? A gente tirou xerox. E onde é que estão esses documentos? Estão no arquivo público. Você acha que faz algum sentido o Paulo estar em Recife naquela ocasião? Não tem o menor sentido. Eles colocaram aquele Antônio, que foi baleado, o Gildo. É a matéria que eles publicaram. Mas aquilo é tudo teatrinho. Não houve nada daquilo. De que ele teria matado, a versão é essa. Ele teria matado os outros dois e tinha saído ferido. Não, mas essa história aí não procede, não. Não teve tiroteio nenhum aqui na Avenida Caxangá naquele dia. O que eles fizeram, e a gente conversou com um delegado da época, ele contou pra gente, ele estava já largando o plantão dele, ele foi obrigado pelo pessoal do Exército a ir pegar os corpos. Então essa notícia aqui... Foi da época. Mas e esse corpo que ela... Não. Aqui, quando ela dá essa entrevista, não é o corpo, já são os ossos. Certo. E tem um relato da... Mas tudo que tem é relato, é o que restou. É só o que restou. Eles chegaram nesse terceiro corpo e esse terceiro corpo tinha essas características? Era alto, era mais alto que os outros dois. Mas esses ossos estão o quê? Soterrados hoje? É, porque o cemitério foi desativado, eles tiraram tudo, parece que é uma praça agora, qualquer coisa assim. E onde é que foi, o que foi feito desses ossos? Faço a menor ideia. É. Olha, nenhum desses corpos estavam mais no lugar à época. Por quê?
porque houve uma reforma no cemitério da Várzea e todas as ossadas de indigentes foram jogadas num lugar que eles chamaram Buraco do Inferno. Aí depois essas ossadas foram tiradas com retroescavadeira e colocado numa caçamba e foi enterrado todos juntos no Parque das Flores. Estão, mas tudo misturado, não tem. Tem 30 anos de ossada anterior a isso. A possibilidade hoje de fazer um resgate disso? Eu acho impossível. Bom, Recife, se for o caso, não se tem mais possibilidade. Não tem mais possibilidade. São Paulo, na ossada de Perus. Então o Paulo, no caso... Só se os militares falarem. E quem é que pode saber? Você suspeita de algum... O Coronel Ustra. É ele o... Ele é o homem. Quando eu resolvi escrever o livro, que foi em... Quando que foi mesmo? Eu acho que 84. Era uma forma de fechar, eu acho que isso, sabe? Não era uma coisa de buscar. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que eu coloco no livro é onde está o segredo, né? Na verdade, eu queria descobrir e provocar o coronel, né? Assim, escuta, tô sabendo que você tem um segredo, por que você não conta de uma vez? E qual é o segredo do coronel? É onde que está o Paulo Wright, né? O que aconteceu? Quando nós já tínhamos a certeza que a anistia passaria, né, que o processo de redemocratização era inevitável, conversando com Jaime Wright, nós resolvemos fazer o projeto Brasil Nunca Mais, que era um projeto que tentava evitar o que aconteceu no fim da ditadura Vargas. Os processos no Tribunal de Segurança da época do período Vargas foram todos incinerados, os processos políticos. E nós ficamos sem registro desses processos na história brasileira. Então, para evitar que no final desta ditadura pudesse acontecer a mesma coisa, nós começamos a estabelecer as linhas principais desse projeto Brasil Nunca Mais. Eu fui o coordenador do projeto Brasil Nunca Mais, né, durante 5 anos, né, clandestino. Nós tivemos que mudar várias vezes de local porque o DOPS e a polícia política acabavam tendo pistas de onde a gente funcionava. Mas eles já sabiam, então, né? Não, eles sabiam que alguma coisa estava para acontecer, né? A parte que me coube escrever sobre a questão dos desaparecidos políticos. Direito à sepultura. Delegado de Polícia de São Paulo e a integrante do DOI-CODE do 2º Exército, foi assassinado traiçoeiramente pelas costas em trajes de banho na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 1973. O senhor Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, na época comandante do DOI-CODE do 2º Exército e chefe do Dr. Otávio, travará a cruz em homenagem a seu subordinado. Mais um agente da lei foi sacrificado pela barbárie comunista. O senhor comandou o DOI-CODE em... Comandante de São Paulo. Paulo Stuart Wright. Sim, o coronel tem segredo. Meu filho, eu juro de pé junto que ninguém do DOI-CODE 2º Exército prendeu o Paulo Stuart Wright. Eu nunca fui responsável pela guarda de Paulo Stuart Wright. Nunca fui. É uma injustiça que fazem contra mim.
Nunca esteve preso. Ninguém pode dizer que ele esteve sob minha guarda e que tenha sido preso por nós ou qualquer coisa. Não foi. Aquilo que o irmão dele botou, que eu tinha um segredo, eu não tenho segredo nenhum. Eu estou contando para você a verdade. E a carta ao teu tio no final do livro? Você tinha uma esperança que ele respondesse? Não, aquela carta eu escrevi, eu acho que para mostrar como é que estava meu coração, né? E não sei, eu acho que no fundo eu gostaria que ele respondesse. Eu acho que a gente vive essa ambiguidade, né? Sabendo, querendo se convencer que está morto, mas ao mesmo tempo com a esperança de que ele não esteja, né?